Querido Senhor, é muito bom saber que Tu és o princípio e o fim de todas as coisas e que estás no controle de tudo. Aleluia! Que segurança para esse dia, que nossa vida tem um alicerce tão seguro, tão forte e eterno. Muito obrigada, Senhor. Estamos ainda falando sobre Jesus e a palavra sobre ele hoje está em Apocalipse 1:8 e também Apocalipse 22:13, que nos fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E em Apocalipse 22:13, ele vai dizer: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas. O Alfa e o Ômega. Este versículo que descreve o Senhor Deus claramente é também a descrição de Jesus, como está em Apocalipse 22:13, que eu acabei de ler. Ele é o início de tudo e também o fim de tudo. O Alfa e o Ômega, a primeira e a última letras do alfabeto grego. Assim se encerra esta profecia, declarando a autoridade de Deus por meio de seus nomes. Deus tem completa autoridade sobre a história humana, o passado, o presente e o futuro. O Todo-Poderoso governa tudo, inclusive as mais difíceis situações que possam enfrentar seus seguidores. O eterno Deus está sempre presente conosco. Esta abertura pode nos acompanhar em toda a leitura do livro, em momentos difíceis da história ou de nossa vida, quando circunstâncias terríveis acontecerem. Lembremos-nos daquele que já nos livrou e confiemos no Salvador, aquele que nos ama e que virá sobre todos. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Eu Sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Ele se revelou assim em Êxodo, no capítulo 3, quando houve aquele momento de impacto para a vida de Moisés, e também quando, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, no Shemá, ele vai dizer que eu sou. Jesus aplicou este nome a si mesmo em João, capítulo 4, versículo 26, no encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. No versículo anterior, que é o versículo 25, disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. No versículo 26, Jesus então se revela. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego, como eu já falei anteriormente. Elas significam que os atos de Deus têm abrangência completa. Deus está totalmente no controle de todas as coisas. Dada essa explicação, nós vamos então para o momento em que João ele tem um impacto muito grande nesse mesmo capítulo 1, versículo 17, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E no versículo 18 ele vai dizer, sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e também do inferno. Quando vi, caí a seus pés como morto. O terror e o desmaio frequentemente resultam da visão de Deus, como podemos ver em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías teve aquela visão extraordinária dos anjos, dos querubins, dos serafins, e ele ouviu fortemente a voz do Senhor, o desafiando a ir, e ele se rendeu dizendo, eu irei, e eis-me aqui. Então nós temos essa mesma situação que João teve de desmaiar diante dos pés do Cordeiro.
O Senhor responde favoravelmente pelo toque de sua mão direita e pelas palavras: não tenha medo, indicando tanto graça como aceitação. É maravilhoso ter uma visão tão grande de Jesus que o indivíduo prostra-se aos seus pés. Paralisado em meio ao terror, basta um toque e você sabe que é o Senhor. Não é um toque de restrição, de correção ou de punição, e sim uma sensação de paz e consolo inefáveis. Que incrível experimentar Ele nos erguer de novo com a sua mão, declarando: não temas. Jesus é o nosso bom pastor. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E eu penso particularmente que é incrível quando ele vai novamente descrever: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu também sou o último. Eu quero agora ir para o final da revelação do capítulo 22, no versículo 13, quando ele vai dizer que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O versículo anterior, que é o versículo 12, ele vai dizer: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Mais uma vez o Senhor anuncia sua vinda iminente, agora com a promessa de recompensar a cada um segundo as suas obras. Identifica-se novamente com o Alfa e o Ômega. Aquele que criou todas as coisas também fechará as cortinas do palco do tempo. Cristo está voltando em breve para retribuir a cada um, não somente com base em sua profissão de fé, mas de acordo com os seus atos. Nem toda declaração de fé é genuína. A fé se mostra em ações. De fato, somos salvos pela graça e pelo poder de Deus em Cristo. Nossas obras não nos salvam, mas elas indicam a seriedade da nossa confissão, além de oferecer uma base justa para a nossa recompensa ou punição final. Hoje nós estamos apenas declarando o poder, a autoridade e esse alicerce tão poderoso que é Jesus, como o princípio e o fim de todas as coisas. Como ele mesmo se declara no final ali da revelação do Apocalipse, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Que segurança eu sou de Jesus, declara um dos hinos dos nossos hinários. Que segurança! E você? Onde quer que você esteja nesse momento, ouvindo essa reflexão, você também pode abraçar Jesus e declarar: ele também é o meu princípio e o meu fim para todas as coisas. Ele é o nosso alicerce, como eu falei lá no início. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz. Ele é realmente a nossa vida. E a reflexão de hoje é uma homenagem justa àquele que era, que é e que será para todos sempre. O alfa e o ômega das nossas vidas. Amém. Que Deus nos abençoe. Receba um grande abraço da pastora Betinha. Amém.